Hoje para falar sobre o zagueiro Lucas Alter, que pediu para ser convocado e o Goiás não pôde fazer basicamente muita coisa ao barrar, por exemplo, a sua convocação. Algo que poderia sim acontecer, inclusive eu fui o primeiro a falar sobre essa informação, juntamente com meu parceiro, o Periquito Brisado, que me confirmou essa notícia ainda na segunda-feira, que o Goiás não iria fazer nenhum tipo de movimento para barrar essa convocação do Lucas Alter, algo até surpreendente, porque se a gente comparar os jogadores convocados no jogo da seleção brasileira contra o Marrocos, vários importantes sendo convocados para um amistoso, porque estava dentro da data FIFA. Nos Jogos Pan-Americanos não é na data FIFA, desta forma os jogadores importantes, não só dos clubes aqui do futebol brasileiro, mas também no futebol internacional, não foram chamados. E apenas o Lucas Alter, que já tem 23 anos de idade, não foi, por exemplo, convocado nas últimas 2-3 temporadas, apesar de ter um currículo extenso nas categorias de base da seleção brasileira. Um complemento a essa informação foi trazida lá pelo Charlie Pereira no seu Twitter. Muito obrigado ao Charlie, que ele garantiu o seguinte, abre aspas, a convocação de jogadores para o Pan-Americano passou por um pedido dos atletas aos clubes, já que não existe a necessidade de liberação, uma vez que não são datas FIFA. Lucas Alter quis jogar a competição pelo Brasil e o Goiás liberou. Marlon Gomes do Vasco, Matheus Cunha do Flamengo, Moscardo do Corinthians, por exemplo, não tiveram liberação dos seus clubes. E aí é diferente a vontade dos atletas, é indiferente à vontade dos atletas. O Goiás deixou a decisão nas mãos do Lucas Alter, que decidiu servir a seleção brasileira. Pesou o fato do defensor bater o pé no início do ano para seguir no Goiás em 2023. Fecha aspas, né? Muito obrigado ao Charlie Pereira, essa informação lá no seu Twitter. E é algo que eu já vinha comentando aqui no canal, a relação do Lucas Alter com o Goiás é muito boa. Da mesma forma, a própria diretoria alviverde, o Edminho já havia comentado sobre outras histórias, como por exemplo o Lucas Alter já querendo continuar no Goiás ainda em dezembro do ano passado, mas é bom a gente lembrar que o Lucas Alter não fez nenhum favor ao Goiás, sabe? Eu acho que você ter um agradecimento, um acordo de cavalheiros, compreendo totalmente, mas o Goiás não pode ser tão manso assim de perder o principal jogador da sua defesa em jogos diretos, dentro de casa, principalmente no Campeonato Brasileiro, em uma reta final. Não é que o Lucas Alter vai sair e o Goiás vai começar a levar 3 gols por jogo, como estava antes da chegada do Armando Evangelista. Não é isso, mas é a posição mais carente de jogadores, de número de jogadores, é a zaga. E o Goiás acaba fazendo esse acordo. Beleza, tudo bem, mas quem paga o salário do Lucas Alter é o Goiás. 100% do seu salário quem paga é o Goiás, apesar de ter o vínculo longo no Atlético Paranaense. O Verdão, diferentemente do ano passado, onde dividia meio a meio, nessa temporada paga 100%. Então beleza, o cara pode querer jogar na seleção brasileira, apesar dos jogos pan-americanos não valer nada, mas quem não quer jogar com a camisa da seleção, isso daí também, negar isso seria uma covardia absurda. Entendo completamente a vontade do atleta, mas o Goiás não pode ser tão manso assim, em uma Série A que é tão complicada, a defesa do Goiás que vem muito encaixada nos últimos jogos, você liberar para 6 partidas no Campeonato Brasileiro. Novamente eu volto a falar aquela mesma coisa, o Goiás ele não tem mais a capacidade de manter-se na Série A do Campeonato Brasileiro por muitos anos, porque a diretoria, a forma de gerir o pensamento é muito pequena, é muito retrógrado, não tem como o Goiás se fortalecer desta maneira. Eu entendo, como falei para vocês, eu entendo completamente a vontade do jogador, do próprio Goiás também, falar, pô, se ficar aqui no ano passado, beleza, pode ter essa preferência, mas não tem como fazer essa liberação logo nos jogos finais, né, do Campeonato Brasileiro. Enfim, já não fica para o ano que vem, libera agora, é uma mãe, né, o Goiás realmente em algumas coisas é difícil de entender. E tem um outro aspecto também, o Lucas Alter que para o Goiás, né, nos jogos que ele irá desfalcar, possivelmente diante do São Paulo, Cuiabá, Fluminense, Vasco, Red Bull Bragantino e também diante do Coritiba, a tendência é que retorne para os últimos 5 jogos no Brasileirão. Como mencionei, como o Goiás está numa sequência dificílima, não faz sentido, sabe, você liberar um dos seus principais jogadores, pode ter a amizade que for, mas negócio é negócio. E vale muito dinheiro para o Goiás permanecer na Série A do ano que vem. Se fosse qualquer outro clube, não haveria essa liberação. Infelizmente o Goiás, vivendo de empréstimo, vai passar isso não só com o Lucas Alter, mas com vários outros jogadores. Por exemplo, contra o Fortaleza, o Bruno Melo não vai poder jogar na zaga, e aí você já sabe o que vai acontecer.